Hoje, galera, a gente vai ver aqui um tema, talvez um dos temas aí mais importantes que tem, que mais cai em vestibular aí e avaliações da vida, que é a Revolução Francesa, tá? Então, assim, era um fato tão importante na história que o momento que nós vivemos hoje, né, histórico, que é chamado período contemporâneo, ele começa justamente no dia 14 de julho de 1789, que é quando inicia-se a Revolução Francesa, tá? Então, antes de 1789 é o período moderno, e o período moderno vai acabar justamente aí quando nós temos a Revolução Francesa e começa o período contemporâneo que dura até hoje, tá? Então, a gente não sabe aí, talvez no futuro, os historiadores decidam aí por um novo período histórico, tá? Então a gente agora vive no mundo da Revolução Francesa. O que existia antes da Revolução Francesa, galera? É aquele mundo medieval, feudal que nós estudamos aí desde o ano passado, né? Então tinha lá a nobreza que mandava, mas nós vimos lá desde o Renascimento que começou a surgir uma nova classe social que é a burguesia, né? Então a burguesia, aqueles comerciantes, depois industriais, estes homens aí que se fizeram pelo esforço, pelo trabalho, que acumularam muito dinheiro, né? Começaram a ganhar poder, mas quem manda no mundo aí antes da Revolução Francesa é a nobreza, né? Que valia para ser um nobre e era a condição de nascimento do sujeito. Não o que vai ser aí depois da Revolução Francesa, que é, né, a obra, o empenho de cada cidadão, ok? Como que estava dividida a França antes da Revolução? Então, a sociedade francesa estava dividida em três estados, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos. E o terceiro estado, que era 97% aí da população, pagava impostos. Quem que compunha aí o terceiro estado? Então, é um grupo muito heterogêneo, muito diferente aí, né? Vários grupos compõem o terceiro estado. Lá na Idade Média era somente os servos, lembra? Os trabalhadores. Aqui é muito mais complexo. Então, nós temos ainda aí os trabalhadores, ó, que estão aqui, né, como camponeses. Sanculote, que nós vamos ver aí que são os trabalhadores mais pobres ali dos centros urbanos, e a burguesia, tá? Então lembrando aí que a burguesia é aquela classe que tem muito poder econômico, mas que o crescimento dela aí é freado, tal, pelo parasitismo, vamos dizer assim, do primeiro e do segundo estado, tá? Que era o clero, a igreja, né? E a nobreza, ok? Aqui é uma charge da época aí da Revolução Francesa e uma charge, não só ela, mas outras aí parecidas, muito recorrente também em vestibular, tá? O que você tem que identificar aí quando você vê uma charge dessa? É o clero, né, o primeiro estado, a nobreza, o segundo estado, sendo carregada aí, carregando eles nas costas estão o terceiro estado, né? Então simboliza aí que é o terceiro estado que carrega nas costas o primeiro e o segundo, que sustenta a sociedade francesa. Esse, galera, sujeitinho aqui com uma bela peruca, né? É o Luís XIV. Então, o Luís XIV ele simboliza o auge do absolutismo, né? Daquele poder centralizado ali e tal na mão do rei. Então, aqui que nós temos, né? A gente tem aí a peruca que ele usava, que ele era bem calvo, né? Então, para disfarçar, e o salto alto, ó. Então, salto que a gente chama hoje aí de Luís XV, né? Porque o filho dele também usava um bem alto aí, salto, né? Para parecer maior do que ele era. O manto de arminho, o cetro e a coroa aí, lembrando, são símbolos da Revolução Francesa. O que vai acontecer aqui, né? Aqui é o Palácio de Versalhes. Então, esse aqui é o leito do Luís XVI, que é o último rei da França, e quem cria o Palácio de Versalhes é o avô dele, o Luís XIV, o mesmo ali que eu mostrei da peruca, tá? Então, o Palácio de Versalhes, esse é o Luís XVI, que é o último rei da França, ele nos trajes nobres aí, monárquicos, né?
e aqui o Palácio de Versalhes. Então o Palácio de Versalhes, galera, era uma enormidade, né? Moravam dentro dele mais de 3 mil nobres. Então o jardim do palácio tinha um lago aí que andava de gôndola, né? Ele mandou importar aquelas gôndolas de Veneza, o Luís XIV, para Versalhes, para ele ficar navegando ali, coisa e tal. Então eu recomendo, pessoal, que vocês entrem no Google Street View. Você digita lá no Google Maps, dentro do Google Maps, né, na barra de busca lá, você põe Versalhes, Palácio de Versalhes, e no Palácio de Versalhes você pega aquele bonequinho ali do canto direito inferior, amarelinho, e joga ali dentro do Palácio de Versalhes. Aí você consegue fazer uma visita virtual aí pelos jardins do Palácio de Versalhes. Então, o que que acontece? Enquanto Luís XIV, XV e XVI viviam no luxo total, né? Com festas aí que duravam dias, às vezes uma semana de festas, ostentando o luxo total, o povo francês do lado de fora vivia no oposto, né? Numa miséria terrível. A gente vai voltar a falar do Palácio de Versalhes no ano que vem, quando a gente falar aí da Primeira Guerra Mundial, porque foi aqui no Palácio de Versalhes que foi assinado aí um tratado, né? Um ano após o final da Primeira Guerra Mundial. Que são esculturas, relevo, baixo relevo, alto relevo, né? Por todo o Palácio de Versalhes. Então imagina a grana, né? Desviou rios para fazer esses canais que eram gigantescos, com quilômetros dentro do palácio, estátuas de bronze, de mármore, né? E por aí vai. E do lado de fora, o oposto, né? O povo ali em completa miséria. Por quê, galera? São três fatos aí que vão levar a uma crise muito grande antes da Revolução. Então eu já adianto assim, que sempre que um professor aí de história, de qualquer disciplina, sempre que você vê falar em uma revolução, né? O que é uma revolução? Primeiro, é uma mudança rápida. Então todas as revoluções ocorrem quando a gente tem uma grave crise econômica, né? Fome, desemprego e tal, seguida de uma crise política, ou seja, que o governante ali é culpado pela crise, que o povo ali não admite mais o governo dele, coisa do tipo, tá? Então, se eu falar da Revolução Francesa, da Revolução Chinesa, qualquer revolução, então a gente se encontra aí o contexto histórico, né? Numa grande crise econômica e numa grande crise política, tá? O que acarretou essa fome aí na França? Primeiro, a década de 1780 foi um período de muitas secas, né? No verão, muitas nevascas no inverno, isso comprometeu aí quase metade da colheita francesa, né? Então isso aí vai levar a fome, a inflação, aí o preço muito alto dos alimentos. Para piorar a situação, o dinheiro que o governo francês devia ter ali nos cofres, tá, o ouro, para sustentar essa crise foi gasto. Como que foi gasto? Primeiro na Guerra dos Sete Anos, né? A Guerra dos Sete Anos foi lá na América, envolveu aí a França contra a Inglaterra por posses ali atrás dos Montes Apalaches, mais ou menos onde é hoje a Louisiana, aquela região ali, terra Louisiana, né? O nome vem do rei Luís, né? Da França. E os franceses acabam perdendo. Para piorar a situação, em 1783 ali vai terminar a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então vai lutar Estados Unidos contra a Inglaterra, que dominava os Estados Unidos, né? E aí a França vai acabar entrando no conflito do lado americano, vai gastar muita grana também, vai endividar mais ainda a França, o que vai piorar essa crise aí que ocorre antes da Revolução. Então aqui tem uma pintura que mostra aí o Luís XVI andando pelas ruas, né? O povo pedindo esmola, então enquanto ele traja aí seda, tecidos nobres, veludo, o povo aí na fome. Então, quando ver essas imagens aí, ela pode ocorrer, né? Pratos vazios aí, antes de qualquer revolução. E o que eu falo, sempre que as mulheres ali vão para a rua com toda a força, com toda a violência, tal, isso indica que a situação está crítica, né? Que o marido ali está sem emprego, que a criança ali está passando fome, que a situação é insustentável. O rei, galera, ele vai tentar, o rei Luís XVI, ser meio que democrático, né? Então ele vai chamar o que eles tinham aí na França de Estados Gerais.
que vai acontecer nos Estados Gerais? Eles vão chamar representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado para tentar solucionar a crise. Só que o voto era por estado. Então, o primeiro estado, embora representasse aí menos de 1% da população, tinha um voto. O segundo estado, menos de 2%, tinha um voto. E o terceiro estado, que era 97% da população francesa, ficava com também um voto. Então, acabava a situação, sempre o primeiro e segundo estado, né, levando aí para o lado do terceiro estado a cobrança de impostos. O que vai acontecer? Mesmo assim, começa a ter protesto ali e tal, nesse Estado Gerais, que é essa assembleia aqui dentro do Palácio de Versalhes, e o terceiro estado começa a contestar tal, essa visão de ter um voto por estado, e numa bela manhã o terceiro estado ali chega para participar da assembleia e o rei fecha o palácio. Então esses membros do terceiro estado, né, eles vão ali numa quadra de, como se fosse tênis, né, um jogo que jogava aí no período, e esses deputados vão jurar a Declaração aqui dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão, o que nós chamamos hoje de direitos humanos, né? Que depois a gente vai estudar tal esse documento. E ali mais ou menos eles estão falando o seguinte: olha, a partir de hoje quem manda na França somos nós, tá? Não é mais ali o rei da França. Quem manda na França é a Assembleia aqui que representa o terceiro estado. Depois a gente vai falar dessa pintura de novo. Foi um artista chamado Jacques Louis David, que participou de toda a Revolução e que fez essa pintura. Todas as pessoas aqui realmente existiram, né? Então note aqui, por exemplo, a luz, né? Entrando aí sobre estes homens, o iluminismo aí, que vai ser o referencial teórico aí para a Revolução Francesa. O rei, galera, quando eu mostrei, ele usava uma calça agarradinha ali, que é o culotte, né? E essa classe mais radical aqui é chamada de sans-culotte, né? Então são os sans-culottes, aí o grupo mais radical urbano na Revolução Francesa. Quando tem, né, essa tomada de poder aí pelo terceiro estado, eles se reúnem em Assembleia Francesa. Com o tempo, pessoal, nós vamos ter alguns grupos dentro da Assembleia, tá? Então, olhando da mesa diretora ali da Assembleia, chamada Convenção Nacional, olhava e do lado esquerdo sentavam os grupos ali que davam mais visão, vamos dizer assim, para as classes sociais mais baixas, né? E do lado direito sentavam aqueles membros, né, que eram da classe média, classe alta. Jacobinos, né, principalmente aí do lado esquerdo, e girondinos do lado direito. Aí surgem os termos, pessoal, que a gente usa até hoje, né, esquerda e direita. Então, falar, o sujeito ali é de esquerda, o professor é de direita, ou o governo é de direita, né? E esses termos surgem aqui na Revolução Francesa. Outros grupos que compunham a esquerda são os sans-culottes e um partido chamado Montanha, né, junto com os jacobinos aí, eram os mais radicais. A maior parte da Assembleia, que estava na parte baixa, que eles chamavam o pântano, a planície, eram de centro. Então, uma hora eles apoiavam decisões da esquerda, outra da direita, por isso que o poder aí vai variar bastante nos 10 anos da Revolução Francesa, tá? Aqui, pessoal, são os vários momentos da Revolução Francesa. Então, antes, o iluminismo, os impostos altos, a dívida, revolta, né, os estados gerais e coisa e tal. Tem a Revolução em 1789. Nos 3 primeiros anos, a gente tem um governo, né, que a gente viu agora ali, jacobinos, girondinos, e eles mantêm ali um equilíbrio durante esse poder. Em 1792 a 95 é chamado a Convenção Nacional, também o período do terror, que é o período que os jacobinos vão ter a maioria, vão governar e vão guilhotinar ali, né, centenas e centenas de pessoas. Por último, um dia do mês lá, 9 Termidor, um calendário novo que eles criaram durante a Revolução, os girondinos vão tomar o poder da Assembleia. E aí vai chamar o diretório, tá? Vai durar até 99, quando o poder aqui é entregue a Napoleão Bonaparte, e a gente vai falar bastante aí dele. O símbolo, né, pessoal, da tomada aí da Bastilha, o símbolo da Revolução Francesa, a tomada da Bastilha. A Bastilha era esse prédio aqui, tá? Que existia aí na França. Era usada como uma espécie de
paiol, né? Guardava armas ali e tal. E era também um lugar que ficavam os presos políticos, os inimigos, tal, do Luís XVI. Então, quando ele tenta reprimir ali a Assembleia no início da Revolução, o povo marcha para Bastilha, né? Invade ali, toma armas e coisa e tal. Esse sujeito aqui, ó, esse cara de branco aqui, ele é um guardião ali, o chefe da guarda da Bastilha. E na hora que o povo tentar invadir ali, ele tentou brecar o povo. E aí cataram ele, começaram a bater nele, coisa e tal, e disse que ele falou, pelo amor de Deus, terminem com esse suplício, com essa violência, né? E aí diz que alguém catou ali, cortou a cabeça dele, enfincaram numa ponta aí de baioneta e ficaram exibindo a cabeça dele, né? Então a gente fala que foi a primeira cabeça que rolou na Revolução Francesa, das centenas, aí, milhares que rolarão depois, né? Bebendo uma água aqui. Então, galera, o mundo contemporâneo, né, que nós vivemos hoje, começa no dia da tomada da Bastilha, 14 de julho de 1789, tá? Que é mais uma representação da mesma. Hoje ela não existe mais, ela foi destruída, aí tiraram tijolos, tal, para barricada, para outras construções e ela foi destruída. Aqui um símbolo da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, que é o símbolo aí da França, né? A bandeira francesa, e essas palavras são princípios do iluminismo. A cartola, galera, representa aqui a burguesia, né? Tomando poder. Essa aqui é a liberdade, né? Ela carrega um outro símbolo da revolução, ó, o barrete frígio, que é essa espécie de touca aqui meio vermelha, né? Na verdade era a vermelha touca que os revolucionários usavam. E aqui no fundo a gente tem a Catedral de Notre Dame, né? Que pegou fogo aí alguns anos atrás, já em construção aí 250 anos atrás. E a liberdade passando sobre os mortos da história, né? E a história arrumando aí para frente. Que é a mesma coisa, essas pinturas estão no século XIX, depois a gente vai falar bastante aí sobre o chamado romantismo. Aqui, pessoal, que eu falei do barrete frígio, né, que era essa touquinha aí que os revolucionários usavam, e ele virou um sinônimo de república. Então, vários movimentos republicanos aí no mundo, eles usavam essas toucas vermelhas aí, tá? Inclusive, ela está presente na nossa república aí, né, na cédula de real, né? Que um artista deu um rosto aí, coloriu a República Brasileira, né? Então, o barrete frígio aí que ela usa na cabeça. Outro símbolo, pessoal, é o brioche, né? Por que o brioche? Diz que no dia que o povo marchou ali para o Palácio de Versalhes, estourou o portão para invadir, um secretário falou para Maria Antonieta, a rainha, a mulher do Luís XVI, mas rainha, o povo está faminto, o povo não tem o que comer, né? E aí diz que ela brincou, se o povo não tem o que comer, não tem que comer carne, não tem feijão, que comam brioches, né? Então isso aí entrou para a história. O brioche era um alimento extremamente caro, né? Outro símbolo, pessoal, da Revolução Francesa é o sistema métrico, né? Antes eles usavam aí polegar, palmo, pé, braça, que eram medidas aí retiradas do rei. Com a Revolução Francesa eles inventaram, pegaram um pedaço ali de madeira e falaram, isso aqui é 1 metro, tá? Então espalharam esse pedaço aí por toda a França, né? Dividiram, fizeram vários metros aí, que em grego quer dizer medida, e esse foi o padrão básico aí de medida para eles. Se dividisse em 100 centímetros, em 1000 milímetro, se multiplicasse por 1000, que é quilo, né? Quilômetro, quilômetro, né? Então a unidade de metro aí foram os franceses durante a Revolução que inventaram. Se a gente pegar um cubo, galera, não é um caso aqui, né? De 10 centímetros por 10 centímetros e 10 centímetros de profundidade, esse cubo tem 1 litro, tá? Que mede volume. Então, 1 litro também foi criado na Revolução Francesa. E dentro de 1 litro, se você pôr 1 litro d'água, a gente tem 1 quilo. Então, o único elemento aí da natureza, né? Que 1 litro é igual a 1 quilo é a água, né? Eu até brinco com meus alunos sempre que tanto faz você lá na padaria falar, ó, vê um meio litro d'água aí, uma garrafa de meio litro, quanto você falar que quer uma garrafa de meio quilo, né? Vão te achar louco, mas você tá certo.
E aí, galera, no processo revolucionário, o rei da França, né, vai ser acusado de traição, a gente vai falar melhor depois disso, e ele vai acabar perdendo a cabeça, vai ser guilhotinado. A guilhotina vai ser inventada como método da igualdade, né? Todos, antes o pobre era enforcado, fuzilado, e os ricos eram decapitados, a nobreza. Então, a Revolução Francesa, a igualdade era para todos, né? Realmente, até na hora de morrer. Por isso que pediram para um médico aí chamado Guilhotin inventar uma máquina que matasse rápido e que não sofresse muito o sujeito. Então, por isso leva o nome do médico, né? Guilhotina. Foi usado a última vez em 1974, tá? Quando acabou a pena de morte na França. Isso aqui é um esboço daquele artista que eu falei, Davi, né? Quando a rainha estava indo em direção ali à guilhotina, já com o cabelo cortado ali, que eles cortavam para não enroscar, o Davi, da sacada ali da casa dele, fez um croquis, um esboço ali da rainha, né? Então aqui é a máquina do senhor Guilhotin. Alguns líderes da Revolução, tá? Esse aqui é o Danton. Todos que eu falar aqui são jacobinos, tá? Desculpa, esse aqui é o Robespierre. Então, o Robespierre foi o maior líder jacobino, tá? Ele é chamado de o incorruptível, tá? Então, depois que a gente falar aí, vou pedir para ver uns trechos de filme da Revolução Francesa, vocês vão ver aí um pouquinho do Robespierre. Aqui é o Danton e por último o Marat. Depois a gente vai ver uma pintura aí do Davi, que era fã aí do Marat. E por último, galera, o sujeito aí que vai tomar o poder no final da Revolução Francesa, que é o Napoleão Bonaparte. Mas aí a gente vai ter algumas aulas aí especificamente sobre o senhor Napoleão Bonaparte, ok? Então é isso, como a revolução que lutava contra o rei, contra, né, aqueles símbolos do rei, ela vai acabar como começou, né? Resgatando todos os símbolos, aí o manto de arminho, a coroa, os cetros, né, a mão da justiça ali, coisa do tipo. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.